Olá, meus queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, esteja com cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo nesse exato momento. Meus amados, caminho ao lar, é uma meditação da irmã Ellen G. White, uma profeta, né? E aqui fala o poder da oração secreta, no capítulo 19 deste livro, 19 de maio desse mês. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. Teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6,6. Ou seja, Deus é o único que vê tudo. Ele vê o seu exterior e ele vê o nosso interior. Então, quando a gente entramos secretamente, esse é um momento importante de a gente abrir o nosso coração para Deus. Tem muitas coisas em nossa vida, meus amados, que a gente não quer compartilhar com algumas pessoas. Não está errado em fazer isso. Mas só que a gente devemos compartilhar tudo aquilo que é necessário para Deus. Se você não contar, Ele sabe. E se você contar, é bom, porque você se abrindo para Ele, Ele é o único que pode ajudar naquilo que a gente mais necessitamos. E a gente só conseguimos abrir nosso coração de fato quando a gente entra em secreto e a gente faz uma oração. Mas tem que ser uma oração fervorosa. Aquela oração que a gente não rasga as roupas, mas rasga o coração, né? Precisamos exercer essa oração secreta. Essa oração é individual, é pessoal, é só você e Deus, né? Tenha um lugar para a oração particular, um particular seu. Jesus tinha lugares especiais para a comunhão com Deus. Olha aí, até o próprio Jesus Cristo, ele tinha lugares especiais que só ele ia para aquele lugar. Lugares particulares só que ele tinha acesso com Deus. Mais ninguém. Esses particular, ele pode ser o mais humilde que seja. Você sempre tem que ter um particular com Deus. Só você e Deus. Seja na sua casa, quando sua esposa não estiver, ou se estiver, você vai para um lugarzinho mais recanteado. Esse momento é só você e Deus. Esse momento é o momento que você se abre para Deus. Você abre seu coração, rasga seu coração e não suas vestes. E o mesmo devemos fazer. Olha, precisamos retirar-nos frequentemente para algum canto, por humilde que seja, onde nós possamos encontrar a sós com Deus. Só você e Deus. Orarás a teu Pai, que está em secreto. Podemos, em nome de Jesus, chegar à presença de Deus com confiança infantil. Com confiança infantil. Aqui me faz lembrar de uma criança, né? Quando quer alguma coisa, pedir alguma coisa para o seu pai, ele vai com aquela confiança de que já recebeu. Ele não vai pedir algo ao pai naquela esperança que o pai vai negar ele. Não. A criança já vai na certeza, na confiança que vai, não, eu vou pedir meu pai que ali é certo. Então ele vai na certeza de que já recebeu. Ou seja, ele vai na certeza de que já recebeu, sem dúvida nenhuma, passa na sua cabeça que ele não vai ganhar tal coisa que ele vai pedir, né? E a Bíblia, ela ensina isso para nós. Ela fala que quando a gente orar, pedindo alguma coisa ao nosso Deus, tem que crer que já recebeu. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis. Todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra.
Mas só que a gente tem que ter a sabedoria de pedir. A Bíblia também fala que vós pedis e pedis mal. Então a gente tem que saber o que a gente pede também para o nosso Deus. Será? Porque Deus, ele é sábio demais para errar. Se você está pedindo algo a Deus que ele está vendo que vai te prejudicar, ele não vai te dar. Mas se você está pedindo algo que vai te acrescentar espiritualmente, ou algo que beneficia você e seja uma bênção na tua vida, seja para aumentar o evangelho, para crescer mais, Deus, ele vai derramar bênção para que você seja um instrumento usado por ele. Nada para engrandecer o nosso nome, mas sim o nome de Deus. Tudo que diminui o eu e aumente mais Deus. Podemos, em nome de Jesus, chegar à presença de Deus com confiança infantil. Indivíduo algum precisa servir de mediador. Ninguém. Indivíduo algum precisa servir de mediador. Esse relacionamento com Deus, você não precisa de ninguém para ele te ouvir. Não precisa você estar usando uma imagem para ser o intermédio de falar com Deus. Não precisa. Porque aqui está falando de indivíduo nenhum deve ser de mediador. Indivíduo algum precisa servir de mediador. Não, ninguém precisa servir de mediador. Não precisa falar com minha esposa para ela ouvir o que eu falei para ela e ela vai lá e passa para Deus. Não existe isso. Você fecha seus olhos ali, eleva os seus pensamentos para Deus e ele já está te escutando. Na verdade, antes de você orar, ele já sabe o que você vai falar para ele. Não tem outro ser que nos conheça tão intimamente do que o nosso próprio Deus. Se lembra de Natanael, que Deus falou, Natanael chegou para ele e falou, quem é que falou de mim para você? Jesus falou que viu ele antes mesmo que já tinha visto ele lá naquela videira, na figueira. Já conhecia ele. Pedro, não, Senhor, não vou te negar, não, Senhor, jamais. E Jesus, conhecendo ele, mais do que ele mesmo, falou, Pedro, assim que o galo cantar 3 vezes, você vai me negar as 3 vezes. Não, Senhor, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes de a gente fazer qualquer ato, meus amados, Deus já sabe. O nosso Criador já sabe. Então, para que esconder? Para que esconder algo desse Deus que ele já sabe? Ele quer a nossa sinceridade. Ele quer um relacionamento. Um relacionamento íntimo. Um relacionamento com ele. No lugar secreto de oração, onde nenhum olho senão o de Deus nos pode ver, ouvido algum senão o seu poder escutar. Eis-nos dado exprimir nossos mais íntimos desejos e anelos ao Pai de infinita piedade, no sossego e silêncio da alma. Aquela voz que jamais deixa de responder ao clamor da necessidade humana. Falará ao nosso coração. Então Deus, ele jamais vai deixar de responder um coração sincero. Uma oração sincera. Por menor que seja, mas que seja sincera. Deus, ele nos responderá, meus amigos.
A gente tem que orar e crer que já recebeu a bênção. E confiar em Deus. Orar e confiar. No momento certo, na hora certa, Ele vai derramar a bênção. Deus sabe o momento certo de tudo. Se Ele sabe as coisas que eu vou falar para Ele antes mesmo de eu abrir a boca, Ele não sabe o tempo certo de derramar a bênção para mim e para você? Se estamos aptos mesmo a receber aquilo, se aquilo vai servir para a nossa bênção, ou se Ele não deu ainda porque Ele está vendo que algo que a gente está pedindo vai servir para a nossa desgraça, para nosso afastamento com Ele. Eu ouvi um caso uma vez na igreja, um missionário pregando, falou que a mulher pedia tanto riqueza a Deus, era uma mulher fervorosa, uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus, uma mulher firme na fé. Diz que quando ela recebeu as bênçãos, meus amados, acabou a mulher. A mulher não orava mais, a mulher não estudava mais, a mulher não jejuava mais. Ficou rica, ficou cheia de dinheiro e aí agora esqueceu de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede a Deus. Se vai servir mesmo de bênção, se Deus não deu ainda porque está no tempo dele. Ou se Ele vê que vai fazer mal para nós, ele é sábio demais para errar, né? Nosso sossego e silêncio da alma. Aquela voz que jamais deixa de responder ao clamor da necessidade humana, falará ao nosso coração. Aqueles que buscam ao Senhor em segredo, contando-lhe suas necessidades e pedindo auxílio, não rogarão em vão. Olha aí, nada... As suas orações não é em vão. Deus está escutando antes mesmo de a gente abrir a boca. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. À medida que fizermos de Cristo nosso companheiro diário, sentiremos que as forças de um mundo invisível estão todas ao nosso redor. E pelo contemplar a Jesus, seremos transformados à sua imagem. Somos transformados pela contemplação. O caráter é abrandado, refinado e enobrecido para o reino celestial. O caráter é abrandado, refinado e enobrecido para o reino celestial. Aqui a gente vê a importância de a gente ter o nosso caráter semelhante ao de Jesus Cristo. A gente querer ser imitadores dele. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala que Ele é o caminho, a verdade, e ninguém tem como ir a Deus senão por Ele. Ele é o caminho. É a esperança que morreu por mim, por você que está assistindo nesse vídeo, nesse momento. Sem Cristo, nada podemos fazer. Cristo falou, lembra do Pai, lembra também de mim, né? Lembra do Pai, lembra também de mim. Porque Jesus Cristo é o nosso verdadeiro intermédio de a gente chegar ao Pai, nosso verdadeiro caminho, nossa verdadeira esperança. E em Cristo a palavra fala que somos mais que vencedores. Creres em Deus, creres também em mim. Cristo fala. Aquele que vê a mim, vê o Pai também. E aquele que vem a mim, de modo algum, lançarei fora.
Meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de você que estiver assistindo esse vídeo nesse exato momento.